Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Estamos na Bodega do Sertão. Eita, Bodega do Sertão, boa danada, né? Agora, o problema é o seguinte. O meu convidado de hoje trabalhou tanto, mas tanto no ano que passou que você não faz ideia. O ano que passou é uma maná para a profissão dele, porque foi o período eleitoral. Candidato aqui, candidato acolá, com os candidatos que não sabia abrir a boca para falar. De repente começou a falar como gente grande. Rapaz, é um negócio muito sério, porque esse homem faz milagres nos cursos de oratória que ele tem. Eu já estava com saudade dele. Carlos Conce, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, amigo Geraldo? Como vai satisfação. você? Satisfação de estar aqui com você também, telespectadora, telespectador, com o João. Realmente, ano passado foi puxado. Nós contribuímos com muitos líderes, com certeza. Rapaz, não foi brincadeira, não. Foi não. Todo ano eleitoral, nós temos essa particularidade. Sempre temos mais líderes que vão enfrentar as urnas e, claro, precisam falar bem, com facilidade, com fluência. Aliás, qualquer pessoa precisa falar bem, Todo né? mundo precisa é verdade, falar bem. mas no ano eleitoral realmente aumenta a demanda por lá, Geraldo. E aí daqueles que não foram procurar um apoio como esse, a gente viu muita porcaria por aí. Muito. Não é? Que tenho certeza não passou pelo Instituto Carlos Pois Conce. é, a despeito disso, Geraldo, dos 27 deputados estaduais, 15 passaram por lá. Dos 9 federais, 5 passaram por lá. E 50% dos senadores eleitos passaram por lá. Foram 2, passou 1. Rapaz, não é pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa não. Vocês estão pensando o quê? Não é brincadeira. Mas também, quantos anos você está nessa profissão, nesse direcionamento? São com muito orgulho, com muita alegria, 30 anos de missão. 30 anos. 30 anos contribuindo para que as pessoas consigam, através da boa comunicação, se relacionarem melhor e até viverem melhor. Porque quem se comunica bem, se relaciona bem e vive bem. Essa é a grande realidade, né, Geraldo? Eu acho que, sem dúvida alguma, o dom da palavra. Às vezes as pessoas dizem assim, o dom da palavra é você chegar e fazer um discurso. Não é não. Você está muito enganado, não é? Fazer um discurso é uma das maneiras de você se comunicar. Das inúmeras, né? Das inúmeras. Uma delas, por exemplo, é o coloquial, você conversar com as pessoas, para você deixar uma boa apresentação, uma boa imagem, né? Outra coisa, para conviver bem, Geraldo, porque tem pessoas que fazem questão, não sei se você que está nos assistindo já viu isso, algumas pessoas são negativas o tempo todo, palavras negativas, pensamentos negativos, e acaba provocando você negativamente a ponto de você não querer ficar perto dela. Então fica a dica, que você procure não só pensar positivo, mas comunicar positivo e agir positivo. Porque quem se comunica bem, se relaciona bem de forma positiva, Geraldo, até atrai as pessoas. É verdade. A comunicação do sorriso. Nós sabemos que carrancudo, você evidentemente tem muito mais condições de ficar doente. Você sorrindo, você produzindo endorfina, dopamina, serotonina, e isso faz que você aumente a sua imunidade. Aumentando a imunidade, você se defende contra as doenças. Não, e além do mais, é um poder de comunicação muito grande, né? Perfeito. O sorriso, a gargalhada no momento certo. Exatamente. Tudo que é feito no momento certo, me parece que é muito interessante. Conta pra gente, conta aqui para os nossos telespectadores, eu conheço, mas eu gostaria que você contasse. Como é a diluição
do curso de oratória, dos mais comuns, depois vamos aos mais complicados. Claro. Como é que você faz? O que acontece quando alguém se matricula lá? Perfeito. O nosso curso de comunicação e oratória, ele normalmente tem como objetivo principal contribuir para que o participante ele consiga, evidentemente, desenvolver a sua capacidade, a sua habilidade de comunicar, para que, dessa forma, domine o famoso medo de falar em conversações, de falar em reuniões, de falar em negociações, de falar em público, fazendo alguma palestra, ministrando alguma aula, ministrando alguma conferência. E é claro que isso é possível, né, Geraldo? Claro. O medo de falar é algo supernatural. Aliás, um dos maiores medos do ser humano. Você sabia que as pessoas lembram mais de falar que tem medo de falar do que medo de morrer? Pesquisas comprovam isso. É incrível o negócio desse, né? É verdade. De que você tem mais medo? Pesquisa do jornal inglês The Sunday Times. Perguntaram a 3.000 pessoas. De que você tem mais medo? Quarto lugar, um medo muito lembrado foi o medo de morrer. Terceiro lugar, medo de insetos, águas profundas e problemas financeiros. Essa pesquisa aqui não daria certo, porque aqui ninguém tem medo de problemas financeiros. Em Alagoas a gente está acostumado, não faz mais medo. Em segundo lugar, as pessoas responderam, tenho medo de altura. Mas quase a metade dos entrevistados responderam, sabe por quê? Eu tenho medo de falar em público, falar em reuniões, falar em situações sociais. Portanto, Geraldo, o medo de falar é um medo que impacta as pessoas. Não tenha dúvida. Impacta as pessoas que não querem falar, que têm medo de falar, e impacta as pessoas que não conseguem ouvir. Perfeito. Então nós começamos o curso assim, trabalhando a questão do famoso medo de falar em público, de falar em reuniões e conversações. Depois disso, a etapa seguinte é desenvolver a autoconfiança. Porque é claro que você pode desenvolver a autoconfiança. Existem técnicas específicas para ajudar você a dominar esse medo e desenvolver uma autoconfiança. Claro, para isso, precisa aprender técnicas simples, como a postura correta, a boa gesticulação, tudo com muito bom senso, a técnica certa na hora certa, do jeito certo, na ocasião certa. Ô Carlos Costa, tem gente que diz assim, mas eu vou me transformar num robô. Não é isso. Não existe. Isso que eu queria que você passasse. Perfeito, eu concordo com a sua observação, porque muita gente pensa assim, na realidade, a nossa metodologia, desenvolvida ao longo de 30 anos nessa área, e no nosso mestrado em Ciência da Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós dissemos o seguinte, que a comunicação eficaz é aquela comunicação natural, a comunicação consciente. Você tem consciência do como falar, mas você tem que ser natural. Senão você vai robotizar, e aí se robotiza, você perde credibilidade. Portanto, nossa busca é que você desenvolva uma comunicação oral, natural, consciente e eficaz. Ou seja, a metodologia consciente. É verdade. O que é mais interessante disso tudo, Costa, é o seguinte, quando você começa a conversar com uma pessoa e você passa a essa pessoa a naturalidade, a tranquilidade, daqui a pouco aquela pessoa que teria medo, ela começa a ingressar nessa tranquilidade também. Eu tive um caso uma vez, muito interessante, com 27 mil entrevistados, você imagina o número de casos que a gente tem. Mas eu tive um, que o sujeito começou a me dar uma entrevista, e ele suava frio, gelado, um negócio assim terrível. E eu comecei a brincar sem ridicularizar, muito pelo contrário. O cara terminou o programa dizendo, muito obrigado. Eu nunca imaginei que eu chegasse ao fim do programa. Ele chegou. Por quê? Porque nós temos essa obrigação. Perfeito. Se nós não temos esse medo, nós também temos que passar para o cidadão, através de uma naturalidade, de que ele não precisa ter o medo. Ele acaba ficando igual a você. Temos que acolher. Acolher. No nosso curso, a gente busca acolher o participante, mostrando a ele que, claro, ele tem limitações, como eu tenho em alguma área, o Geraldo tem em alguma área, todo mundo tem limitações, mas aquela limitação, no contexto da comunicação, pode ser superada. Porque é claro que pode. Existem técnicas específicas para desenvolver a comunicação. Claro. E a dona de casa, o profissional de qualquer área, algumas áreas mais, né? Área política, área empresarial, área jurídica, precisa mais ainda dessa técnica da comunicação. Mas observe, como nós dissemos aqui, como você bem perguntou, Geraldo, a técnica... Eu diria que até... Parou? E aí? Oi. Pronto? O que houve? Segurar assim. Ué, não esqueça então disso. Vai ter que editar, né? Tranquilo? Perfeito? Ok. Portanto, a técnica com naturalidade, realmente ela faz a enorme diferença.
É claro que você não pode ser só técnico, senão vai robotizar. Sem dúvida. O artificialismo, Geraldo, nós sabemos, perde credibilidade. Totalmente. Então é fundamental que você pense nisso. Totalmente. Eu acho que uma das técnicas, então, é essa. Fazer com que a pessoa se torne... Fale como você sabe. Sim. Não é? Seja você mesmo. Fale você mesmo. Né? Seja você mesmo. Agora. Claro, se você tem a consciência da comunicação, Claro. tem senso, aplica alguma técnica de forma específica, isso vai melhorar cada vez mais a comunicação. Exatamente. Você, obviamente que você não diz, fale você mesmo, cadê o curso? Não é isso não. É verdade. Não é? É verdade. Não é? Você tem que ensinar a postação da voz. Exato. Não é? Exatamente. Como é essa questão, por exemplo, das pessoas que não têm a menor postação e saem de lá completamente diferente? Além da postura de articulação, etc., nós trabalhamos também em relação às habilidades de comunicação, a voz do participante. Então, nós temos sempre um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga que vai até lá e que dá uma contribuição sobre a sua voz. Você vai descobrir a sua voz, você vai melhorar a sua voz, vai impostar melhor a sua voz, vai com certeza ser capaz de pronunciar melhor. Então nós temos essa preocupação com a respiração e a qualidade vocal, que é fundamental nesse contexto, né, Geraldo? Com certeza. Em seguida nós trabalhamos a organização das ideias, porque tem gente, Geraldo, nós sabemos muito bem, que para escrever, escrevem bem, início, meio e fim, mas na hora de falar tem essa dificuldade. Então nós trabalhamos o discurso, a mensagem, desde uma mensagem simples até uma mensagem mais elaborada, para que o participante consiga não só transmitir bem a sua mensagem, mas transmitir conquistando os ouvintes. Racionalidade naquilo que fala. Fundamental. Não é? Não é? Com certeza. Fundamental. Se não tiver essa coisa racional, Exato. como é que você vai transmitir o que você quer? Exatamente. Se você embaralha as ideias. Perfeito. Não é? Exatamente. Bom, então, onde entra a técnica, por exemplo, de ensinar o não embaralhamento? Ou não ensinar que a coisa tem que sair também naturalmente da cabeça e não ficar formulando, não, eu agora tenho que falar isso para depois falar aquilo, porque aí você não fala. Eu sempre lembro do seguinte, dado uma técnica, é natural que você no início tenha lá uma certa dificuldade. Então, imaginamos você, telespectador, que você vai aprender a dirigir, né, um carro mecânico, né, um carro que não seja automático. Então, você vai pensar antes de pisar na embreagem para passar a marcha, antes de ligar o pisca-pisca, aquelas técnicas vão aos poucos sendo incorporadas por você, até que você dirige naturalmente. Você sabe o que eu acabo de descobrir? Que o Instituto Carlos Costa agora é autoescola também. Quer dizer, o cara aprende a falar e sai lá formado para dirigir. Ainda tem isso, né? Tem o direito a CNH. Com certeza. Da mesma forma, né? Para fechar, qualquer método, e assim a nossa técnica lá, você primeiro aprende as técnicas e aos poucos você vai tornando natural. É muito bom isso. Isso é Carlos Costa, gente. Olha como ele passa para você com uma tranquilidade absoluta aquilo que ele faz. A maneira como ele ajuda você também a se comunicar. Posso pedir licença? Claro, meu irmão. Vou lá nos comerciais, lembrando a vocês do SESMAC, né? Nosso querido SESMAC, Educação a Toda Prova, que já está saindo do recesso, já está voltando com toda uma filosofia boa para o ano de 2019. O Sebrae, aquele Sebrae que você tem a obrigação, olha, de ouvir. O Sebrae fala para você. O Sebrae faz com que você cresça cada vez mais como microempreendedor, passe a ser uma pequena empresa, média empresa, por aí vai, aprendendo a ouvir o Sebrae. É uma grande técnica também. Depois você fala por ele, não tem problema. O filé do Zezé, excelente recebendo o Almoçando com a Notícia toda semana. E a Bodega do Sertão, toda semana aqui, com os 5 programas da semana, o bate-papo com o Geraldo Câmara. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo.
Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Carlos Rossi. Carlos Rossi, que todo mundo sabe, é o professor de oratória de primeira grandeza, é o titular do Instituto Carlos Rossi. Acha aquela casa sensacional, linda aquela casa. Aliás, é uma casa que sempre o recebe linda, orgulhosamente, né? viu? É verdade. Não, é verdade. Orgulhosamente. Mas você falou, por exemplo, sobre essa questão de fazer com que as pessoas elas consigam fazer as ideias estarem organizadas. Perfeito. E eu ia dar esse exemplo. Como você já me honrou umas 3 vezes para ser paranifo de turma lá. Espero tê-lo na próxima turma. Obrigado. Começando em 2019. Muito obrigado. Me dê E essa a gente ouve o pessoal falar. Sim. Né? E quando a gente ouve o pessoal falar, a gente sente que eles teriam chegado lá cruz e chegam com um orgulho, com uma vaidade de dizer, de mostrar Perfeito. até uns aos outros Perfeito. qual foi o resultado. Isso é muito bom, não é? Isso é maravilhoso, né? Nós somos diamantes, né, Geraldo? Eu sou um diamante, você é um diamante. Você que está nos assistindo é um diamante com cérebro e coração. Então, todo diamante pode ser lapidado. E a vida lapida a mim, lapida a você. Mas essa lapidação, se você tiver alguém da área para ajudar, essa lapidação se torna mais rápida. Portanto, se você quer melhorar mais ainda a sua comunicação, nos procure. Me permita contribuir com a sua comunicação, para que você se relacione ainda melhor, se comunique ainda melhor, faça melhor o seu viver, consiga distribuir dentre os seus uma comunicação ainda mais edificante. É fundamental a gente pensar nisso, né, Geraldo? Claro, não. Tantas pessoas comunicam de forma negativa. Exatamente. Lá Tem a que ser ao gente trabalha a contrário. comunicação positiva. É claro que é possível, uma comunicação que eleva, que engrandece. Palavras torpes, isso é bíblico, devem ser evitadas. É verdade. Nem por brincadeira há de se dizer. Tem que ser palavras positivas, palavras que elevam, palavras que valorizam as pessoas. Nós temos que trabalhar nessa linha, Geraldo. O mundo está diferente. A gente muitas vezes vê cada mensagem nos grupos de WhatsApp, né, de pessoas simplesmente usando de forma negativa a palavra, desrespeitando o outro. Precisamos respeitar o outro e a palavra é para isso. Olha só, no início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Imagine, depois a palavra se fez carne e habitou entre nós. Veja a responsabilidade da palavra. O homem, o Homo sapiens, é o único animal que fala. Portanto, cuide das palavras. Você pode aprender isso no Instituto Carlos Rossi. Não, peraí, eu sou obrigado a discordar. O papagaio fala. Mas o papagaio, ele não fala articuladamente. Claro que né? não. O papagaio não fala, mas foi bom você brincar. Porque observe, só o ser humano fala articuladamente. E a sua capacidade de pensamento, memória e articulação é o que diferencia dos outros animais. Sem dúvida. Né? Sem Realmente o papagaio ele consegue reproduzir grupos sonoros, mas ele não fala articuladamente. Muito bom, muito bem lembrado, Geraldo. Então, só você, ser humano, é capaz de falar. Ô Carlos Rossi, me diga uma coisa. Você já pensou em fazer este curso para crianças? Fizemos no ano passado. Foi? Foi. Me conta, para crianças me conta. do SEBCOC, não é? Jovens maravilhosos, jovens olímpicos, né? Medalhistas, medalhas de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, do SEBCOC, né? Que aliás tem um grande trabalho com os olímpicos e nos deu a oportunidade de contribuir com as suas crianças, com o grupo dos olímpicos, que são Olimpíadas, né? Diversas de matemática, astronomia,
Eu tive até a honra do meu filho, o Clark, ele ser o 20º do Brasil na Olimpíada de Raciocínio Lógico e o primeiro de Alagoas, medalha de ouro. Né? E a gente trabalha em raciocínio lógico lá no Instituto Carlos Afonso para que você tenha uma ideia, ou ideias ordenadas, logicamente, com coesão, com coerência, com bom senso. Mas independente de fazer esse curso para, no caso específico, Sim. que foi para o COC, mas simplesmente abrir turmas mesmo. Sim, Para sim. que crianças, eu não sei a partir de que idade, não perfeito. sei. Mas se ela se acostuma Desde cedo. desde cedo, ela não vai ter medo quando crescer. Perfeito, exatamente. Não vai ter medo. Se eu tivesse recebido isso mais cedo. Eu era tão tímido, mas tão tímido, meu Geraldo, que um professor tentou me tirar de sala de aula na 7ª série, hoje seria o 8º ano, e aí os colegas disseram o seguinte: professor, esse novato aí só diz bom dia quando chega e boa tarde quando sai. E alguns disseram assim, e às vezes ninguém nem ouve, viu? Todo mundo riu, e aí acabou o professor não tirando de sala de aula. Então, realmente, quanto mais cedo, melhor. Não é? É uma boa ideia para a gente aplicar. Não é? Vamos dizer se esse ano aplicamos isso. Olha aí, de repente o Instituto Não é? Carlos Conde começa com uma turma aí para meninos aí de 10 anos, 11 Isso, anos, 12 isso, anos. até 14, 15, que começa 16 com anos. que não sabe ainda qual é o seu futuro, Perfeito. mas que pode chegar ali na frente já com uma outra categoria Com de certeza. palavra. Não é? Com certeza. Um outro sentimento. Por que vergonha eu? Por que eu tenho que ter vergonha? E isso é muito comum entre os meninos. Como é? Meninos né? e meninas, Como muito é? comum. E a gente sentiu a evolução, eles Até aprendem uma rápido, forma de Geraldo. bullying nas escolas. Sim, com Porque certeza. E você com a palavra, você foge do bullying, você enfrenta o bullying. talvez valha mais do que muitos psicólogos juntos. Pois é, a gente tem uma parceria com alguns psicólogos. Não, que às eu vezes sei, mas interagem o que eu lá, estou né? dizendo é em relação à psicologia aplicada nas escolas normalmente, entendi. mas a oratória pode ser uma grande arma. Sim. Não é? Até porque nós, para trabalharmos a questão da comunicação lá no Instituto, nós trabalhamos a psicologia da comunicação 1, 2 e 3, trabalhamos a psicologia da educação, nosso curso de letras, e recentemente fizemos uma formação, uma pós-graduação lato sensu, em clínica psicanalítica, porque aí a psicanálise, que trata da comunicação do inconsciente, da linguagem do inconsciente, ela de alguma forma vai ajudar na educação, falando da comunicação consciente. Então, com certeza, uma boa dose de comunicação oratória com técnicas aplicadas de forma científicas vai ajudar para que a pessoa desenvolva a sua comunicação, desenvolvendo também a sua autoconfiança, sem dúvida. Não é? Concordo, Geraldo. Eu Perfeito. acho que a partir daí, porque o elemento adulto, ele é formado a partir da sua infância Sim. e da sua juventude. Como é? Não é? É oportunizar isso desde cedo, né, Oportunizar Geraldo? isso desde cedo. É um jogadorzinho de futebol que começa cedinho lá e ele chega a ser um grande craque. Perfeito. Pois é, então aquele que começa a se comunicar, não quero nem falar em oratória, eu quero falar em se comunicar. Começa a se comunicar bem, começa a isolar de si aqueles traumas, aqueles problemas. Perfeito. Tinha medo até de falar com o próprio pai às vezes, Perfeito. não é? Então isola isso tudo e começa uma razão nova. A professora de vida. Douto, em cima do que você está dizendo aí, que é psicanalista, tem um livro intitulado Quem Não Fala, Adoece. Pois bem, desenvolver a comunicação dos jovens, dos adolescentes, faz uma grande diferença, porque eles vão se sentir mais no mundo, já que nós nos colocamos no mundo a partir também da visão do outro. Não tem a Então, dúvida. se você se comunica bem com o outro, você se sente mais no mundo. Então, realmente, desde cedo, Geraldo, é fundamental, eu concordo com você. Não é? Vamos tentar trabalhar essas questões, Exatamente. né, também para as crianças e adolescentes. verdade. Vamos focar isso. É, porque você veja que você mudar o adulto não é fácil. Não. A criança ela muda mais rápido. Não muda, você forma. É. É diferente. Formação. É Perfeito. formação. O outro é mudança. Mudança. Perfeito. É, Ele já está formado. Exatamente. É hora de transformar. Exatamente. É hora de mudar. Né? Aí quando a gente diz aí, como você pegou no caso do COC, o pessoal das Olimpíadas. Sim. Pô, esse pessoal é entrevistado. Exato. Esse pessoal tem que falar, tem que Exato, usar da é. palavra. Daí a preocupação do SEBCOC Exato. em fazer que os seus alunos olímpicos eles também desenvolvam a sua comunicação como fizemos no ano passado. É verdade. Quem são os melhores alunos de oratória em termos de capacidade de absorção, rapidez, etc. Os homens ou as mulheres? Eu diria que eu não tenho assim uma pesquisa exatamente sobre isso, tá? Mas eu diria o seguinte: seja homem, seja mulher, aquela pessoa que ela entra com mais vontade, mais disposta, isso é fundamental em qualquer situação, mas especialmente no âmbito da comunicação, ela consegue desenvolver bem a sua comunicação. As mulheres, de regra geral, elas falam um pouco mais. Há pesquisas que dizem que, pesquisas de Harvard,
que nos dizem que o homem fala em média de 2 a 3 mil palavras por dia. A mulher fala um pouco mais. Mas sempre Segundo a pesquisa de não precisa nem pesquisar, né? A mulher já fala de 6 a 7 mil palavras por dia. Portanto, você, homem que está nos assistindo, lembre-se, no final do dia ali, final da tarde, a sua cota pode ter acabado, mas a dela não, você vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir, né? Então, eu diria isso, Geraldo, é muito variado porque a mulher tomou conta do mercado, está cada vez mais presente. Então, eu diria que hoje é aquele ou aquela realmente que foca mais essa possibilidade da busca da transformação. Não tem uma pesquisa para dizer é mais homem ou mais a mulher. É, busca da transformação, isso é muito importante. Lá a gente trabalha a percepção, e quando a gente faz exercício de percepção para melhorar a percepção dos participantes, porque para se comunicar bem tem que perceber. Claro, claro. Né? Tem que perceber bem. Aí, regra geral, as mulheres, elas ganham a disputa. Né? Aqui e acolá os homens ganham, mas a maioria das vezes as mulheres elas mostram que são mais perceptivas do que o homem. O homem, quando está assistindo televisão, como está assistindo televisão. A mulher assiste televisão, cuida das crianças, ajeita o almoço domingo, faz relatório do trabalho e dá tudo certo. Carlos Costa, qual é a palavra que assusta mais aos alunos? O discurso ou o falar em público? A palavra que assusta mais ou a expressão é falar em público. É hora de você vir aqui na frente e fazer a sua primeira apresentação. É hora de falar em público. Aí os alunos já apavorante, né? Apavorante. Mas ainda bem que vem, né? E conseguem, Exato, porque lá ninguém erra, no máximo se engana. Eu sempre falo isso. Me conta uma coisa. Segunda-feira você começa uma nova turma, não é isso? Segunda-feira, uma nova turma. Né? Aí dá prazo, ainda tem vagas? Ainda tem algumas vagas. Então né? explica como é que as pessoas podem entrar nessa turma do dia 21, segunda-feira. Dia 21, segunda-feira. Olha só, a turma que vai iniciar dia 21, segunda-feira, turma de comunicação e oratória, para você falar bem em conversas, reuniões e apresentações, para desenvolver a sua autoconfiança, para que você consiga se matricular, você pode fazer contato através do telefone 99949 9091. 999499091. Gostei. Perfeito. Ou então, Carlos Conce _ lá no Instagram. Exato. Carlos Conce _ no Instagram. Pronto, Carlos Conce _ E faz. Aí, através de lá, a gente consegue direcionar para a entrevista e, evidentemente, para a conclusão da inscrição. Bom, e depois você tem uma outra turma para quê? Quando você falou? Aí nós teremos uma nova turma no sábado. No sábado, aos sábados. Todo sábado à tarde, dia 9 de fevereiro. É sempre uma aula por semana, ok, tá, Geraldo? que só também toda segunda-feira. As inscrições ainda estão abertas. Também aberto. Toda segunda-feira, à noite ou todo sábado à tarde, normalmente são 8 semanas. Muito bom. Carlos Conce, que prazer enorme recebê-lo de volta. Prazer, meu amigo Geraldo, agradecer a você. Esse ícone da comunicação, é sempre bom estar aqui aprendendo com um amigo. Você sabe que eu sou seu fã desde o Rio de Janeiro, desde a Paraíba, né? Agora em Alagoas há algum tempo. Então, assim, eu tenho grande conta e quando eu falo em entrevista de rádio e televisão, eu sempre cito a sua pessoa. Muito obrigado. Né? Porque as pessoas têm que ter referência. Então, você vai ser entrevistado. Nós temos uma aula chamada Comunicação e Mídia Trainee, onde você aprende a se comunicar também no rádio e na TV. E muitas vezes eu coloco um trecho das suas entrevistas, você sabe disso, para servir de inspiração. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado a você. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, obrigado, João. Obrigado a você, telespectadora, telespectador da TV Mar. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu? Então Amém. O encontro está marcado. É ele que manda. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova.